Tramita no Senado uma proposta de emenda à Constituição para diminuir os inúmeros recursos que fazem os processos judiciais durarem anos. O projeto original só permite questionar a sentença do juiz nos tribunais superiores se houver ilegalidade na decisão. Pelo Brasil, milhares de pessoas esperam por uma justiça mais rápida. No meu olho, eu fiquei com diplopia. Diplopia, você vê duas imagens. O problema de visão é uma sequela de um acidente de trânsito em Brasília. O veículo de uma concessionária capotou e caiu em cima do carro da funcionária pública Odúlia Capello. Em 12 anos, ela pagou 3 cirurgias que pouco adiantaram e luta com um processo na justiça. A empresa foi condenada, mas se vale de recursos para não ter que indenizar a servidora. A sensação de que tudo isso que está aí existe para não funcionar. Porque não é possível uma ação judicial ir 2 vezes ao Supremo, ser questionado em 2 aspectos. O processo de Odúlia é mais um entre os milhares que se acumulam nos tribunais de todo o país. A lei permite tantos recursos que a decisão final pode demorar anos. A nossa Constituição assegura que nós temos um duplo grau de recursos. E, na realidade, o Brasil tem 4 graus de recurso. Depois de passar pelo juiz de direito, pelos tribunais estaduais ou regionais federais, os processos podem chegar às cortes mais altas do país, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A sociedade não entende como é que alguém, por exemplo, condenado já em segunda instância por um tribunal estadual ou regional federal, não é recolhido à prisão, porque ainda não transitou em julgado aquela questão e exige-se ainda o processamento de um outro recurso. Dar mais rapidez à justiça e evitar que os recursos aos tribunais superiores possam ser usados para atrasar o cumprimento da decisão judicial. Esses são alguns dos objetivos de uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado. A chamada PEC dos recursos foi sugerida pelo presidente do STF, ministro César Peluso. Pela proposta, uma sentença em segunda instância deve ser cumprida imediatamente após a publicação. O texto original do senador Ricardo Ferraço acaba com os recursos especiais e extraordinários ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Tem o sentido de dar efetividade ao julgado em segunda instância para que nós possamos ter as nossas leis cumpridas. O texto sofreu alterações nas mãos do relator Aloysio Nunes. Ele manteve o cumprimento da sentença já na segunda instância, mas sem impedir os recursos às cortes superiores. Poderá haver o caso em que o Tribunal Superior de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal suspenda a execução da sentença por uma decisão da maioria dos membros do tribunal, né? Se houver realmente algum fato grave, alguma violação grave à ordem jurídica. Para alguns juristas, a PEC dos recursos precisa de mais ajustes. A solução não é impedir o recurso ou tirar do recurso o seu conteúdo de impedir a decisão dos tribunais, mas punir o recurso protelatório com multas severas, o que faz o projeto do novo Código de Processo Civil. Quem recorre ao judiciário espera que as mudanças venham logo. Citando Rui Barbosa, a justiça, quando tarda, ela não é mais justiça.